Javier Milei detona completamente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino que assumiu há um pouco mais de um ano o país e já está fazendo um milagre econômico. Ele pegou a Argentina totalmente destruída pela má gestão da esquerda e já está colhendo fruto, já está mostrando para o mundo como é que se faz uma verdadeira gestão. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem o Lula, que novamente decepcionou todo mundo e pode ser que ele não consiga ficar no cargo até o final do mandato. Eu vou dar todos os detalhes para vocês aqui do que está acontecendo, dessa situação do Lula, que atingiu índices de reprovação jamais vistos antes. Também trago uma outra bomba aqui diretamente do STF, que pode ser uma grande queima de arquivo contra Jair Bolsonaro. É isso mesmo, uma pessoa muito importante, uma peça no tabuleiro importantíssima para o lado do Bolsonaro. Acabou de perder a vida, não resistiu aos ferimentos graves que ela sofreu. E todo mundo está se questionando se realmente a pessoa tirou a vida dela ou tem alguma história mal contada por trás. Então fica até o final desse vídeo. Se você é contra esse desgoverno do Lula, se você apoia aí a gestão do Milei, se você é contra as decisões, se você quer o impeachment de Alexandre de Moraes, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, tudo bem? Sem mais demoras, vamos lá para o que interessa. Vamos começar falando um pouco, pessoal, que a própria base do Lula já não acredita mais nele. Dá uma olhada. MST intensifica invasões de terras em protesto contra Lula. Lula não está nem conseguindo agradar mais o MST, que faz parte da base raiz do governo. A gente sabe que o Centrão faz parte ali com o MDB, União Brasil, mas por troca de interesses. O nome já diz Centrão. Porém, o PSOL, o MST, são parte da raiz do governo, mas eles estão fazendo grandes invasões de terra no Rio Grande do Sul, Pará. Esse ano cresceu 150% o número de invasões em relação ao ano passado. Tudo isso porque o Lula prometeu aí uma grande reforma agrária para o MST, que não está cumprindo. O orçamento é 20% do que foi nas outras gestões petistas e está gerando uma crise dentro do próprio governo, ou seja, nem os próprios aliados estão confiando na gestão do Lula. Outra parte aqui que faz parte da base do governo, Lula 3, mas parece Dilma 3, diz ex-ministro do Temer, e ninguém mais aguenta tanto imposto. Isso foi falado pelo deputado federal Mendonça Filho. Ele criticou totalmente as ações apresentadas por Haddad, falou que é um governo totalmente inchado e as ações dadas pelo Haddad para controlar as contas públicas foi mal vista e já está sendo escancarado por todos os deputados. Então lembra do que aconteceu na Dilma no passado, né, pessoal? Não conseguiu controlar as contas, os deputados se uniram e derrubaram a Dilma. E o Lula tem a pior avaliação. Dá uma olhada só. Uma pesquisa feita pela Quaest. Governo Lula tem avaliação negativa para 90% do mercado financeiro e Haddad tem avaliação positiva para 41%. Mostrando nos gráficos aqui, quando o Lula assumiu, o pessoal esperava que fosse muito ruim. Se enganaram um pouco, diminuíram a avaliação negativa e agora voltou para o 90%. Viram que Lula é Lula, não adianta. Ele trabalhou esses 2 anos aí para liberar José Dirceu, para liberar meio mundo da Lava Jato, para falar que a Lava Jato acabou com o país, sendo que foi devolvido bilhões de reais para os cofres públicos. Então, pessoal, o governo Lula está com uma péssima avaliação e se não controlar as contas públicas, pode ser declarado como pedalada fiscal, assim como aconteceu com a Dilma lá em 2016. Então já pensou? Dilma sair do governo por pedalada fiscal e o Lula também seria a cereja no bolo para acabar de enterrar a vida política do Lula. A gente nunca torce para o Brasil ir mal, mesmo sendo o Lula presidente, a gente torce para o Brasil prosperar, mas fica cada vez mais difícil acreditar que o Lula vai fazer alguma coisa para de fato ajudar o país. Enquanto isso, na Argentina, pessoal, Milei vem dando um banho de economia, um banho de como se faz a gestão de um país. Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês que provam isso. Dá uma olhada na parte de economia. Essa aqui é a taxa oficial da inflação. Ele assumiu em dezembro do ano passado e estava com 25,5%. Dá uma olhada, veio numa reta aqui descendo, ó.
e está com 2,7%. São os melhores números desde 2021. E pera aí que tem muito mais. De volta ao azul, pessoal. A Argentina vinha numa draga aqui, ó. Se for pegar mais anos anteriores, acho que 2011 e 2012, nunca tinha tido um superávit. Então, o Milei, nesse ano de 2024, voltou a ter um superávit aqui. Então, gastou menos do que arrecadou. Sangria controlada. O setor público aqui vinha aqui em dezembro, ó, negativo bilhões de dólares no mensal de dezembro. E agora todo mês tá positivo. Então mais um gráfico. Vamos mostrar mais gráficos aqui. Reservas internacionais. Tá aumentando a reserva em dólar. Saiu de 26,8 para 31 bilhões de reais de reserva em dólar. Depósito em dólar no banco. Então, os depósitos aumentaram de 14,1 para 34,1, mais 141%. Desafogo monetário, taxa de política monetária, ó, vem reduzindo também. Ou seja, pessoal, os indicadores aqui estão melhorando. Estabilização do dólar. Então aqui o dólar voltou a ter uma grande queda. Risco país reduzido. Estava em 1923 o risco país antes dele assumir. Está em 751. Então ele diminuiu demais aí o risco país da Argentina. Vamos ver o que mais aqui. Mais algum gráfico interessante. Então creio que seja isso aqui. Mas, pessoal, a disparada da Bolsa, dá uma olhada. A Bolsa de Valores aqui na Argentina também, ó, subiu 91,5%. Então falam, mas a pobreza aumentou. Aumentou, mas tende a diminuir, porque com a inflação mais baixa, com as contas controladas, fica mais fácil gerar emprego sem pagar aqueles juros gigantescos. Milei mostrou que é possível sim gerir um país, e o Brasil tem uma situação muito melhor que a Argentina. Então o Brasil tinha uma situação ótima para dar um superávit fiscal. Infelizmente caiu nas mãos de Lula e Haddad, onde estão fazendo um péssimo serviço. Agora, pessoal, finalizando o vídeo de hoje, ex-mulher do tio França, que é o Francisco Vanderlei, morreu. Ele que foi o homem-bomba lá do STF. E muitas pessoas próximas dele falavam que ele tinha problemas mentais, tratavam realmente fora de si. Até um próprio deputado que convivia próximo dele, que era da cidade natal, falava que ele realmente mudou muito. Ele era um empresário de sucesso e depois acabou caindo numa onda de depressão, ficou maluco, se explodiu lá no STF. Então Moraes, em menos de 12 horas, já disse que foi tudo um complô, tudo fazia parte aí, junto com as manifestações do dia 8/1, e já falou que o Bolsonaro é o culpado sem realizar o julgamento. A ex-mulher dele deu uma declaração logo depois dele se explodir, muito serena, achando triste a situação dele. Aí dizem que depois de 4 dias ela comprou material inflamável, tacou fogo na casa com ela dentro. Mas ela é uma pessoa que poderia confirmar que ele realmente estava com problemas mentais ali, problemas de cabeça, e por isso, inclusive, que ela se separou. Então agora com ela morrendo, será que foi uma grande queima de arquivo para silenciar a voz de uma mulher que poderia defender o Bolsonaro, poderia falar, não, tem nada a ver com o dia 8/1. Ele ficou muito triste que o Bolsonaro perdeu, obviamente, não gostava de Moraes, porém ele agiu sozinho. Poderia realmente ser uma voz muito forte ali. Misteriosamente ela apareceu morta. Então qual é a opinião de vocês a respeito disso? Então esse foi o nosso boletim de hoje, pessoal. Espero que tenha gostado. Já te convido a se inscrever aqui no canal e eu te espero aqui amanhã para mais novidades. Muito obrigado a todos.